Minhas amigas e meus amigos, como sabemos, estamos comemorando nesse 2020 o centenário do nascimento de uma das grandes figuras da literatura em língua portuguesa, Clarice Lispector. Eu tive o privilégio de conviver um pouco com Clarice e eu escrevi sobre essa convivência em algumas oportunidades distintas. Na verdade, em 3 oportunidades. A primeira em 2005, depois, alguns anos depois, em 2012, 13, se não me engano, e mais recentemente. Justamente são pequenos textos refletindo, falando um pouco sobre esse nosso convívio. Eu gostaria de apresentar para vocês esses textos. Clarice em 3 tempos. Lembrando Clarice. Em abril de 2009, enquanto embaixador do Brasil junto à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, sediada em Lisboa, conseguimos levar adiante um projeto que acalentava desde que chegara a Portugal, a de promover um ambicioso colóquio Clarice Lispector, à semelhança do que havíamos realizado com a Fundação Gulbenkian em 2008 para celebrar o centenário da morte de Machado de Assis. Contando desta vez com a parceria da Casa Fernando Pessoa e o entusiasmo da escritora Inês Pedrosa, sua diretora, foi-nos possível organizar um encontro internacional de imensa relevância. Os 2 dias dedicados a Clarice Lispector contaram com a intervenção de destacados estudiosos e admiradores de sua obra, como os professores Nádia Gottlieb, da Universidade de São Paulo, Carlos Mendes de Souza, da Universidade do Minho, e autor de um alentado estudo analítico sobre a obra da homenageada, Clara Rowland, da Universidade de Lisboa, e conhecidos escritores lusófonos como Francisco Viegas, Inês Pedrosa, Mário Máximo, Antônia Fiadeiro, Ana Paula Tavares e Patrícia Lino, entre muitos outros. Além disso, o encontro foi ainda enriquecido por eventos em diferentes áreas, como uma rica exposição organizada por Cristina Elias, com imagens extraídas do livro Fotobiografia de Clarice, lançado na ocasião por sua autora, Nádia Gottlieb. A encenação do monólogo Que Mistérios Tem Clarice, pela atriz brasileira Rita Elmore, em 2 teatros de Lisboa. E, finalmente, pela projeção do premiado filme de Susana Amaral, A Hora da Estrela, apresentado pelo não menos laureado cineasta português Lauro Antônio. Tudo isso contando com ampla cobertura por parte da imprensa local, constituiu um relevante contributo para a divulgação da obra clariciana junto aos leitores portugueses. Confesso que fiquei extremamente feliz por haver conseguido realizar esse encontro em Lisboa, e não apenas como um embaixador do Brasil promovendo a cultura de seu país e da língua portuguesa, como de resto procurei fazer ao longo de meus 45 anos de carreira, mas também como alguém que teve um dia a sorte de privar da amizade da homenageada. Por vezes, no decorrer do encontro, a figura da amiga sobrepunha-se à da escritora, em uma invocação dominada pela emoção e pela saudade de um tempo recuado, povoado de imagens familiares, de momentos conviviais jocosos. Clarice tinha, sim, um humor surpreendente, de contatos com a família, e até de eventos tristes e dramáticos, como o do incêndio em seu apartamento, no Leme, que quase a levou à morte e que tanta dolorosa sequela deixou em seu corpo e em sua alma. Imagens de seu apartamento no bairro do Leme, no Rio de Janeiro, de seus retratos na parede pintados por De Quirico e Carlos Sclia, da pequena máquina de escrever sempre ao colo, do cigarro sempre aceso, dos 2 filhos ainda crianças e depois adolescentes, das irmãs Tânia e Elisa, esta também uma excelente romancista que acabou, de certo modo, tendo sua obra ensombrecida pelo gênio da irmã mais nova. De um certo fim de semana em Teresópolis, onde vi nascer literalmente as primeiras passagens de A Paixão segundo GH, ditadas pela autora, a sua amiga querida e grande poeta Marli de Oliveira, com quem eu me havia casado há pouco
tendo justamente Clarice e Manuel Bandeira por padrinhos. Imagens de um inesquecível jantar em Santa Teresa, ao lado dela e do poeta Murilo Mendes, em casa do amigo e colega de carreira, já então um dos mais brilhantes críticos literários do país, José Guilherme Melchior, além da lembrança de uma viagem a Brasília, muitos anos depois, quando lá residíamos para participar de um congresso de escritores e onde nossa amiga, uma vez mais, mostrou sua incrível timidez e sua aversão por encontros do gênero. Toda essa sequência de quadros tão nítidos, resgatados de um passado de mais de 40 anos, teimavam em aflorar minha lembrança saudosa a cada momento. Ao longo desses 2 dias em Lisboa, dedicados à grande escritora brasileira, cuja obra está a ganhar um contingente cada vez maior de admiradores em todo o mundo, o que nos traz a todos uma imensa alegria. Lisboa, setembro de 2010. Sempre Clarice. Nos últimos anos, um dos fenômenos mais auspiciosos do campo literário brasileiro tem sido, sem dúvida, a crescente internacionalização da obra de Clarice Lispector, que conta hoje com mais de 200 traduções para mais de 10 línguas. Em várias latitudes, edições de seus livros se multiplicam, bem como biografias, teses acadêmicas e análises interpretativas. Aos pioneiros desses estudos no Brasil nos anos de 1960, como o ensaísta Benedito Nunes e a poeta Marli de Oliveira, soma-se agora um alentado grupo de estudiosos e pesquisadores brasileiros, como a professora Nádia Gottlieb, da USP, com 2 excelentes obras sobre Clarice, e estrangeiros, como o professor Carlos Mendes de Souza, da Universidade do Minho, e o biógrafo norte-americano Benjamin Moser, um apaixonado explícito pela figura e pela obra de sua biografada. Há poucas semanas, voltei a ter um contato renovado com a memória de minha querida amiga e sua obra imperecível, pelas mãos de um romancista, dramaturgo e ensaísta francês, o amigo Bruno Bayan, que fez para o teatro uma criativa adaptação de A Mulher que Matou os Peixes, um livro aparentemente dedicado ao público infantil, mas apenas aparentemente, como tudo em Clarice. Livro que começa assim: essa mulher que matou os peixes, infelizmente sou eu. Mas juro a vocês que foi sem querer. Logo eu, que não tenho coragem de matar uma coisa viva. Até deixo de matar uma barata ou outra. Dou minha palavra de honra que sou pessoa de confiança e meu coração é doce. Perto de mim, nunca deixo criança nem bicho sofrer. Parêntese. Essa obra de Clarice está dedicada, entre outras crianças, a Mônica, minha filha, que na época tinha menos de 1 ano. Fecho parênteses e sigo. Esta versão teatral de Bruno Bayan, depois de ser encenada em Paris sob sua direção e interpretada pela atriz Emmanuelle Lafon, foi reapresentada com sucesso em São Paulo, Brasília e Porto Alegre no mês passado. Ao mesmo tempo, fui por ele instado a rever a tradução e ler no Teatro Sesc São Paulo uma comovida conferência que ele havia escrito envolvendo vida e obra de Clarice Lispector. Minha convivência com Clarice foi intensa e ao longo de vários anos. Marli de Oliveira, então minha mulher, tinha por ela, além de uma profunda admiração, uma afinidade que me impressionou desde o primeiro momento em que se conheceram. Lembro-me de um artigo de Marli no Jornal do Brasil, em meados dos anos 60, que impressionou vivamente não só a Clarice, como os leitores e críticos da época, no qual ela contestava com ferocidade e competência as duras e injustas restrições à obra clariciana publicadas na imprensa pelo crítico e ensaísta Wilson Martins. Segundo o relato da própria Clarice, seu amigo e escritor Otto Lara Rezende telefonou-lhe então para dizer que ela havia finalmente encontrado sua intérprete, sua perfeita exegeta. Aliás,
Essa admiração era recíproca e explícita, como se pode ver pela crônica de Clarice, publicada também no Jornal do Brasil alguns anos depois, em 6 de março de 71, intitulada Uma Poeta Mulher, na qual começa por dizer que, aspas, eu mesma não sei como consegui quebrar o pudor que Marli de Oliveira tem de aparecer em público. E nem todos talvez saibam quem ela é. Vou apresentá-la com grande alegria. Trata-se de um dos maiores expoentes de nossa atual geração de poetas, que é rica em poesia. É muito jovem, mas quando ainda mais jovem, já era professora de língua e literatura italiana e de língua e literatura hispano-americana na PUC do Rio, na Faculdade Católica de Petrópolis e na Faculdade de Letras de Friburgo, o que a obrigava a cansativas viagens semanais. Já escreveram sobre Marli, entre outros, Alceu de Amoroso Lima, Valmir Ayala, José Guilherme Melchior, Antônio Weiss e, em Roma, um dos grandes poetas italianos, Giuseppe Ungaretti. Fecha aspas. 25 anos passados da morte de Clarice, ocorrida em dezembro de 78, Marli de Oliveira escreve um belo e lúcido artigo em que evoca a personalidade e a obra da autora de Perto do Coração Selvagem, artigo intitulado Perto de Clarice 25 anos depois, e cujo último parágrafo diz o seguinte: muitos livros completam a obra de Clarice. Todos estão ao alcance do leitor. Falta Clarice, que há 25 anos partiu. Deixou-nos uma imagem pura, selvagem, onírica, esquiva, inteira, fragmentada, inalcançável. Vejo-a ainda no apartamento do Leme. Ela se move inquieta. Nós a ouvimos comovidas. Ela, sentindo-se aceita, leva-lhe o vento a voz, que ao vento deita. E neste momento de saudosa evocação, deixo ainda, para concluir esta homenagem a Clarice, a voz de Marli de Oliveira no poema 18 de seu livro Aliança, publicado em 1979, ou seja, 2 anos após a morte de nossa amiga querida. Diz o seguinte o poema: Clarice. Revejo seu rosto nos vários retratos. Cada um capta algo, nenhum a totalidade do que ela foi, do que é ainda, a cada instante outra, renovada. Eu sei que ela tocou no escuro proibido e conheceu a paixão com todas as suas quedas. Quem esteve a seu lado sabe o que é fulguração de abismo e piscar de estrela na treva. Outubro de 2013. E, finalmente, o terceiro texto, Clarice na Estrada das Hortênsias, que foi escrito mais recentemente. Em 2020, ou seja, dentro de alguns meses mais, nós e o mundo todo estaremos comemorando o centenário de nascimento de Clarice Lispector. Em vários momentos de minha vida, tive a oportunidade de falar e escrever um pouco sobre essa figura única com quem tive o privilégio de conviver por alguns anos. Na verdade, esses depoimentos verbais e ou escritos nunca foram no sentido de buscar uma interpretação original ou mesmo pessoal de sua escrita aparentemente simples, mas desafiante e por vezes enigmática, limitando-se antes a um despretensioso exercício de memória, através do qual procurava resgatar momentos esparsos e episódios saudosos de uma vivência para mim inesquecível. Nada de importante, portanto, apenas flechas do cotidiano, troca de visitas informais, jantar em casa de amigos, viagens esporádicas pelos arredores do Rio, etc, etc. E justamente falando em viagens, lembro-me bem do dia em que Clarice nos convidou, a mim e a Marli de Oliveira, minha mulher, à época, já sua grande amiga e reconhecida exegeta de sua obra, para passarmos um fim de semana prolongado
em casa de sua irmã Elisa Lispector, fora do Rio, em Petrópolis, segundo ela, Clarice. Adoramos o convite, naturalmente. E numa certa escura, fria e chuvosa manhã carioca de sábado, tomei a primeira providência logística, que consistia em levar Isabel, a nossa eficiente empregada doméstica, até a estação rodoviária do Rio, que naqueles idos de 64 ficava na Praça Mauá, a fim de tomar o ônibus para Petrópolis e nos aguardar no local da chegada. Uma vez cumprida a primeira etapa do roteiro previsto, seguimos direto para a rua Gustavo Sampaio, no Leme, onde morava Clarice com seus filhos Pedro e Paulo, que contavam então entre 12 e 14 anos. A partir daí, caberia ao meu poderoso Fusquinha 1200 a nobilíssima missão de nos conduzir a todos, ou seja, Clarice, os dois rebentos adolescentes, Marli e eu, ao destino serrano. Debaixo da chuvinha miúda e insistente, e apertadas em uma lata de sardinha, soltamos as amarras e iniciamos nossa jornada. Jornada que se tornou inesquecível pelo que se verá. Mal começamos a subir a serra, surgiu a inevitável pergunta de Clarice, que em matéria de paciência, sejamos justos, não chegava a espelhar-se em Jó como modelo. Lauro, quanto tempo para chegarmos a Teresópolis? Ainda falta muito? Você quer dizer Petrópolis, né, Clarice? Não, claro que não. A casa da Elisa é em Teresópolis. Entre pasmo e caindo das nuvens, só pude emendar. Mas, Clarice, você tinha dito Petrópolis. A complicação gerada pelo mal-entendido não era, digamos, despicienda, para usar uma palavra que Clarice, escritora de bom gosto, imagino nunca deve ter usado. A chuva aumentava à medida que subíamos a serra para Petrópolis. Sim, Petrópolis, pois a pobre da Isabel já estaria a essas alturas mofando num banco da rodoviária petropolitana à nossa espera. Depois de uma viagem encharcada de 90 minutos, que pareceram 120, chegamos ao destino, onde procurei imediatamente comprar a passagem da paciente Isabel para Teresópolis. Em vão, pois não havia ônibus senão para as 10 da noite. Que fazer? Que não fazer? Por incrível que pareça, a opção restante foi a de acrescentar uma nova passageira que estava longe de ser esbelta à nossa lata de sardinha. E lá fomos nós, com Marli e Paulinho no banco da frente, comigo, e atrás Pedro, Isabel e Clarice, que por sua vez não chegava a ser a menor mulher do mundo, como aquela de seu conhecido conto de Laços de Família. Quem conheceu a rodovia Petrópolis-Teresópolis naqueles tempos, muito justamente apelidada Estrada das Hortênsias, com belas paisagens ao fundo da serra, sabe da dificuldade para se vencer os seus 33 quilômetros, com altitudes de até 1.500 metros, pista simples, até hoje, diga de passagem, e usada como rota alternativa por não ter cobrança de pedágio. Aliás, estudo recente da Confederação Nacional dos Transportes, pelo que acaba de ver na internet, aponta essa BR-495 como uma das piores rodovias do estado do Rio de Janeiro. Isso hoje. Imagine 50 anos atrás, quando não havia sequer um posto de serviço em todo aquele trajeto ermo, isolado, deserto. Junte-se a isso, para melhor compor a cena, um Fusquinha não muito novo, já meio cansado, resfolegando ao peso de 6 passageiros adultos e avançando debaixo da chuva incessante e uma neblina tão densa de que só aquelas serras dão notícia. Enquanto isso, a impaciência de Clarice aquecia-se como o motor do carrinho que já vinha de língua de fora. Porém, o mais extraordinário, e diria eu, surrealista, foi quando nossa dileta querida amiga resolveu que queria, porque queria abrir uma garrafa de vinho que trazia consigo.
pedindo-me com insistência para pararmos em um posto de gasolina numa estrada que nem sabia o que era isso. No final, salvamos-nos todos, mas quase que com exceção do generoso e valente Fusquinha, que acabou baixando ao hospital para a troca das varetas do tucho, eu nem sabia o que era isso, de um motor já combalido pelas peripécias da extenuante aventura. Chegamos finalmente a Teresópolis, a casa de Elisa, depois desse estranho circuito via Petrópolis, justo quando Clarice perdera a vontade de beber o vinho. Mas, no dia seguinte pela manhã, comecei a assistir pessoalmente a uma epifania, ao nascimento de uma nova obra. Ao me levantar e chegar à sala, encontro Clarice sentada no sofá e Marli em frente, no chão, formulando perguntas e anotando em folhas de papel, sobre uma mesinha de centro, as respostas que Clarice lhe dava. Das anotações desse diálogo de duas amigas escritoras que se entendiam como ninguém e intensamente se admiravam, nasceu a obra-prima que veio a se chamar A Paixão segundo G.H. Janeiro de 2020. Até a próxima.